Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o historiador Geraldo de Magela, que nos fala inicialmente sobre os 60 anos da ditadura militar no Brasil. E nós estamos aqui diante de situações que, ao que parece, há um esquecimento do que foi a restrição da democracia no Brasil por esses anos que durou o regime militar no Brasil. Eu não vou dizer que é um processo de esquecimento, né? Porque há uma movimentação de setores da sociedade, das universidades, de movimentos sociais, de vítimas, de familiares de vítimas da ditadura que tem se mobilizado não só nesse período, em função dos 60 anos passados do golpe, né? De 64 até hoje. Mas, por exemplo, nas mídias sociais, no YouTube, em muitos canais que estão no YouTube e em outras plataformas, tem tratado muito sobre a questão do golpe militar e as consequências do golpe, né? A ditadura e tal, as várias facetas da ditadura militar no Brasil. Até mesmo na rede, na Globo News, né? Passou vários documentários e entrevistas com ex-militantes de grupos que resistiram à luta armada e também com parentes de militares e militares que participaram do lado contrário. Então há uma certa discussão. O que há, na verdade, é uma reação de colocar o pé no freio do governo federal, né? O governo federal, o Lula, em função, certamente, eu não sei, porque ele não anunciou o motivo de não se comemorar, quer dizer, não se comemorar, de não relembrar, de não tratar do assunto. A comissão de mortos e desaparecidos até agora não foi instalada, né? Já tem 1 ano e 4 meses da posse do presidente Lula. Mas isso não impede da sociedade civil pressionar o governo. Qualquer governo que assuma a presidência da República, etc., ele deve ser pressionado por essas famílias e pela sociedade brasileira. Porque nós precisamos, e não é com nenhum tom de revanchismo, não é nada disso, nós precisamos passar essa página limpa. Ou, para virar a página, você tem que saber o que estava escrito na página. Muitas coisas ainda nós não sabemos o que foi escrito. Não foram esclarecidas, por exemplo. Desaparecimento de pessoas. O que é que eu vou dizer, por exemplo, com a família Miranda, a viúva Elza Miranda, que o Jaime desapareceu e ninguém deu notícia até hoje. Onde é que colocaram o corpo dele, se foi esquartejado, se não foi, se foi incinerado, que tipo de condição enterraram, etc., jogaram no rio, etc. Tem várias versões. O que é que eu vou dizer para a família Almeida Araújo, a Amparo, a dona Maria José, que tem um desaparecido político também alagoano, lá de Anadia, o Luiz de Almeida Araújo? Vai dizer o que para essas famílias? E tantos outros que estão desaparecidos. Para a família do ex-deputado Osés Cardoso, o Túlio Roberto Quintiliano Cardoso, ele desapareceu no primeiro dia do golpe no Chile. É um dos brasileiros desaparecidos no Chile, no dia 13 dia 11 de setembro de 1973. Ele desapareceu no Estádio Nacional. O outro, um alagoano, o Teixeira, desapareceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então, aliás, foi morto e ficou um tempo desaparecido e agora que localizaram. Agora, alguns anos atrás, as ossadas dele num cemitério clandestino. Então, essas famílias precisam ter não só a reparação econômica, mas ter o reconhecimento do Estado. Olha, o Estado brasileiro, agiu dessa maneira. Então, é o mínimo de esclarecimento, de prestação de contas, prestação né? de contas com a história. Caso contrário, você não vai ter, porque essas famílias têm descendentes.
se não tem mais a esposa, a viúva, etc., vai ter um filho, vai ter o neto, vai ter o bisneto, que tomou conhecimento do desaparecimento do seu parente, né? Professor, diante do que viveu o Brasil, a América Latina, né, por um longo período de exceção, eu pergunto, o que leva, passados os anos, ainda hoje, observar movimentações pró-nazismo, pró-golpe militar, enfim, tudo que a gente tem assistido? Esse é um fenômeno político mundial, né? Exatamente. Na Alemanha está ressurgindo os grupos neonazistas, na Itália, na França, na Polônia, e na formado Hungria. basicamente por jovens. Jovens. O que é mais dramático em tudo isso, né? Porque como essas redes sociais de extrema-direita, elas desinformam, porque se elas debatessem o assunto seriamente, é uma outra coisa. Mas não, eles não querem debater absolutamente nada, eles querem lacrar. E impinge um monte de mentira, como foi aqui o Olavo Carvalho, ele criou uma série de artigos, e escreveu um artigo e coisas, falando que o nazismo era de esquerda. Então é uma coisa tão absurda, né? Para quem é minimamente alfabetizado, quem passou na escola básica, quem estudou, teve pelo menos uma aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial, o sujeito não vai acreditar nisso. Mas isso massificado na rede social dá nessa coisa que nós estamos vivendo, né? Tem vários componentes. Nos países da Europa, você tem a questão da imigração, o preconceito contra o imigrante, e se é imigrante ucraniano, ele não sofre nenhuma restrição na Europa, porque ele é branco. Mas se é um árabe, se é o paquistanês, se é o afegão, se é o indiano, se é um africano de qualquer país da África, é discriminado. É discriminado e não entra na Comunidade Econômica Europeia. Com exceção do Papa, que é quem acolhe, nenhum governo na Europa está acolhendo os imigrantes. E refugiados de guerra, refugiados de catástrofe ambiental. Todo esse é um problema que cada vez mais está sendo represado e é um discurso fácil para a extrema-direita. Você imagina um país como Portugal, que tem milhões de portugueses no mundo inteiro e aqui no Brasil, eles agora, a extrema-direita portuguesa está... a plataforma lá política deles é contra a imigração, onde a mão de obra brasileira lá está dando uma contribuição fantástica para o país. Até porque os países em desenvolvimento, eles sempre exportam, né, profissionais para fazer atividades nos países europeus que a população já avançou, de certa forma, que não quer fazer mais. Né? E o próprio trabalho que imigrantes prestam em todos esses países, os nativos não se prestam a isso. Mais. Não se prestam a esse tipo de trabalho. Professor, como eu disse, em relação a trabalhar nas mídias digitais, sobretudo independentes no Brasil, como o senhor avalia, no contexto do que ocorreu aqui em Alagoas, com o 082 Notícias, né? Que é um portal de publicação de matéria independente e que foi, digamos assim, tolhida na sua liberdade de expressão? Você usou uma expressão muito elegante e diplomática. Nós fomos censurados mesmo. Nós tivemos que, por uma decisão liminar de uma juíza aqui de Maceió, eu fui obrigado a retirar do ar a matéria. Né? E estou respondendo o processo. Esse processo a liminar foi derrubada, né, pelo Zanini, o ministro do STF, Cristiano Zanini, e retomamos, republicamos a matéria e estamos com ação judicial correndo. Né? Mas esse eu não posso dizer que isso é um privilégio que foi só no meu caso. No mesmo dia, 3 pessoas foram atingidas pelo prefeito de Maceió. Simultaneamente. O jornalista Cadu Amaral, que inclusive é assessor aqui do deputado Ronaldo Medeiros, o professor Gustavo Pessoa, ele botou lá uma fotografia
e um texto no Instagram dele, e o nosso caso, do 082, e a mim, e particularmente porque o processo foi contra o 082, mas eu sou E sobre o cidadão... o responsável pelo site, portal. pelo portal. Então, essa perseguição, ela teve uma repercussão na mídia de um modo geral. Há um sentido de rechaço a esse tipo de ação, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, porque em Alagoas, eu não sei o número exato, mas pelo menos uns 8 ou 10 casos de jornalistas que sofreram processo, e em geral processo sem fundamento. Mas no geral, no Brasil inteiro, não, no Brasil, o assédio jurídico a profissionais da imprensa é cada vez mais crescente. Na mídia tradicional, não. Mas na mídia independente, sim. Um exemplo clássico, são 2 exemplos que eu posso dar. É o do jornalista Luiz Nassif, do GGN e da TV GGN. Ele responde aí a uns 74 processos. Ou já respondeu, mas continua com dezenas de processos na Justiça. Só para ilustrar, a Associação Brasileira de Jornalistas Independentes tem um número espantoso, 654 processos em curso na Justiça, dos quais 434 não tem menos de 5 anos. Ou seja, cresceu. É crescente. O outro jornalista, o Marcelo Auler, respondeu dezenas de processos, inclusive do Moro. O Moro, a mulher do Moro, toda essa galera lá da Lava Jato, né? Em função das matérias que eles fizeram, né? Contra a Lava Jato. Não era só contra a Lava Jato, estava denunciando as arbitrariedades da Lava Jato. E não tinha nenhum ataque pessoal, nenhum ataque à honra de nenhum deles. Era o fato em si. A condução da investigação e do depoimento. E que agora está sendo demonstrado, revelado. Quer dizer, agora por causa do processo do CNJ, mas com a operação Spoof já abriu, escancarou o tipo de promiscuidade que era a Lava Jato. Porque eu, pessoalmente, não sou contra combater a corrupção. Ao contrário, eu sou favorável ao combate à corrupção. Agora, para combater a corrupção, você não precisa violar a legislação e violar o direito de quem está sendo acusado. O fato do sujeito estar sendo acusado ou mesmo condenado, ele não perde os seus direitos. Então, como a Lava Jato não tinha nenhum critério sobre isso, ela agiu da forma como se agia no período mais duro da ditadura, botando escuta no ambiente carcerário, infiltrando pessoas para pegar gravações de magistrados, para coagir magistrados, deixar tribunais e magistrados coagidos, eventualmente se discordasse da posição deles. Então, toda essa arbitrariedade, você não pode dizer que isso é o Estado democrático de direito, não, isso é uma arbitrariedade. Eu quero botar todos os corruptos, desde que quem acusar tem que provar. E um processo tramitando, que tramite e chega à sua conclusão da sentença, aí o sujeito vai ser, de acordo com a pena que ele foi condenado, ele vai cumprir. Mas tem todo um rito. Porque o que eu quero para o meu adversário, ou eventualmente o meu inimigo, não é a mesma coisa que esse meu inimigo ou meu adversário quer comigo. O que eu quero com ele é o cumprimento da lei. E se o inverso for verdadeiro, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu luto, é que a lei seja cumprida. E não a violação da lei para punir. Pois é. Infelizmente, chegamos ao minuto final desse primeiro bloco e vamos chamar nosso primeiro intervalo, mas a gente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela. Professor Magela, ser processado por revelar críticas à prefeitura, a qualquer um outro órgão do estado ou do município, como isso é possível, né, 60 anos depois do cerceamento da liberdade de expressão? Nós estamos vivendo uma fase de muita turbulência, né? Então, acho que é uma estratégia mesmo do prefeito de Maceió, que é de processar indistintamente e indiscriminadamente para fazer com que essas pessoas que ele pretende frear, intimidar, amedrontar, dê um freio, pare, a partir do momento que ele diz, bom, ele agora vai ter que responder 1, 2, 3, 10 processos. Numa situação que configura uma perseguição econômica e judicial. E poucas pessoas têm condições de bancar esse processo, Isso, né? Então ele está apostando nisso. Como o Supremo tem agido com muita velocidade nesses casos, em menos de 48 horas estava decidido. O meu caso, dos 3, foi o único que a juíza, a magistrada, deu uma favorável, acatou o pedido do prefeito. Os outros 2 casos, não. Os 2 magistrados que pegaram o processo, eles não fizeram a opção pela censura prévia. Eu fiquei impedido de falar sobre a Beija-Flor, de falar sobre os 8 milhões de reais que a prefeitura entregou lá para a Beija-Flor do Rio de Janeiro pelo desfile. Eu fiquei impedido de estar lá, uma decisão do judicial. Então, é a censura prévia. Então, censura prévia só no tempo da ditadura. Porque você botava um policial ou um militar na redação do jornal, da rádio, da televisão e impedia de sair determinadas matérias. Então, isso é o que se configura censura prévia. Pois é, ataque à liberdade de expressão e de imprensa, absoluta, né? Frontal, né? Está colocada, demarcada dessa forma. Frontal, né? Então, a reação, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa se manifestou, o Sindicato de Jornalistas, a sociedade se manifestou. Centenas de manifestações eu recebi em vídeos gravados e milhares no meu WhatsApp. Então, as mídias sociais que eu frequento e a própria mídia do 082 foi bastante acionada nesse sentido, no sentido da solidariedade. Até hoje mesmo, eu acabei de postar há 2 horas atrás mais um vídeo na minha rede social de solidariedade, né? Professor Magela, diante desse caso, foi aberto pelo 082 Notícias uma campanha de contribuição financeira. Como é que tem sido feito esse trabalho? Está indo além da minha expectativa. Todas essas manifestações de carinho, de solidariedade e de apoio financeiro têm sido além da minha expectativa, porque nós nunca fizemos nenhum tipo de campanha para arrecadar fundos para manutenção do Mas nesse site. sentido, que são as custas judiciais, Tudo ninguém isso está aí. preparado para isso. O trabalho do advogado, doutor Aldo Reis, é um trabalho que ele precisa ser remunerado, como todo profissional precisa ser remunerado. Então, o fato de nós ficarmos dias em torno disso, na verdade, pessoalmente, eu fiquei pouco tempo em dia mobilizado em torno disso, porque eu rapidamente passei para ele cuidou, né? Eu fiquei mais trabalhando no sentido da divulgação da perseguição, né? E esse é o número que está na tela do Pix. Quem desejar reforçar a nossa campanha, por favor, que vai de R$1 a R$1 milhão. Não tem limite, é de acordo com
com a situação de cada um. Né? Mas solidária ao trabalho que se tem no âmbito do jurídico, né? E das próprias despesas do processo. Do processo e do site, né? Que nós temos que arcar com despesas e até mesmo pressão junto a anunciantes. Então, você começa a ter uma rede de boicote, de perseguição, que não é só a jurídica, mas tem a econômica. Né? Pois é, nesse aspecto, a campanha, como pode-se dizer que está avançando? Está, bastante. Porque, para mim, na verdade, o fundamental não é só o dinheiro, o fundamental é que as pessoas tenham consciência. A consciência crítica. E mais ainda, além da sociedade, os jornalistas. Porque hoje, os jornalistas que eu conheci na década de 80, por exemplo, muitos continuam ainda trabalhando, outros estão em outras funções, mas tem uma nova geração, ou novas gerações, que não passaram por esse tipo de perseguição, por esse tipo de enfrentamento. E tem que ser feito sem ódio e sem medo, né? Sem ódio e sem medo. Por isso que o meu card é lá, sem ódio e sem medo. Eu nem tenho ódio do JHC, porque eu nunca fui amigo dele, nunca fui correligionário dele, nada disso. Eu entendo que é uma ação política que ele quer, como um político autoritário, quer me barrar. Não vai conseguir. Não será com esse processo que ele vai me conseguir, em algum momento, me amedrontar ou tirar do ar. Nada disso. Pois é, tanto que, em meio a essa questão toda, o senhor anunciou que a Prefeitura está com um projeto de requalificação do bairro lá de Jaraguá, que inclui a construção de um deck próximo aos tanques de combustíveis da Pajuçara. E, nesse sentido, a sociedade também se posicionou, não é? Olha, antes dessa outra coisa horrorosa, ele tentou instalar um imenso galpão lá, um tanque de ácido sulfúrico. Nós, do 082, denunciamos e tal. Acabou não sendo instalado por todos os problemas ambientais e também do ponto de vista da legislação. Esse caso do porto, que é no outro lado do porto, mas é em cima mesmo, ao lado dos tanques de combustível da Petrobras, da Vibra e da Ipiranga. Então, é outro absurdo. É tão absurdo quanto o depósito de ácido sulfúrico. Então, você tem milhões de lugares, milhões de força de expressão, você tem dezenas de lugares bonitos na orla de Maceió. Essa sensibilidade ambiental. Para você fazer algum tipo de passeio, melhorar, requalificar. Você tem uma orla inteira para fazer. Como é que você vai levar turistas e alagoanos para dentro do porto, magiando os dutos da Petrobras? E custou isso 8 milhões de reais. É 1 quilômetro e 400 metros. Então, o quilômetro custa 5 milhões e tanto. Seria algo, digamos assim, de uma necessidade básica, né? Não para a realidade do município, né? Primeiro, a legislação não permite. A legislação ambiental, a questão do porto e o plano diretor. O plano diretor de Maceió não permite isso. De transformar aquilo ali em área pública, de passeio público. Licenciamento do porto é de jurisdição do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, ou coligado? Todos eles. Articulados. Né? Exatamente, tem área do Estado e da Prefeitura. O IMA tem que dar a autorização. A principal autorização é do IMA. Mas você envolve ali, por exemplo, se eles forem engordar a praia, tem a questão do ICMBio, dos corais. Então, você tem tantos os problemas para você investir 8 milhões de reais numa coisa absurda dessa, com o risco. Porque a área do porto é protegida por uma caracterização como zona de interesse ambiental paisagístico, uma área de sensibilidade ambiental e precisão de zoneamento também urbano, né? Então, não há nenhum projeto que ampare. Nada que ampara isso, né? Aí nós precisamos do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, para sair da toca. O pessoal do Ministério Público, dos dois Ministérios Públicos, tem que sair da toca, tem que se expressar, dar uma satisfação à sociedade.
Porque provocar, já foram provocados. Eu estou provocando aqui, já provoquei 4 matérias, com 2 vídeos. O professor Dilson Ferreira também já se pronunciou sobre isso. Então, há um grupo de pesquisadores, de estudiosos dessa área, de profissionais dessa área, que estão contra esse absurdo. Tem uma situação em Maceió que é a mobilidade urbana, que o maceiense que dirige seu veículo já percebe que não consegue transitar mais em horário algum que não encontre uma fileira de carros à frente. Tem questões mais relevantes para serem tratadas no seu entendimento, professor Magela? Maceió é uma cidade em franca decadência. Em que aspecto? Em todos os aspectos que você possa imaginar, do ponto de vista urbano. Todas as galerias de Jatiuca, Ponta Verde, estou falando de Jatiuca e Ponta Verde, que são os IPTUs mais altos da parte baixa, né? Tem Aldebaran, todas as galerias. Como é que um bairro como Jatiuca, ontem, 25 ruas ficaram ilhadas? Interditadas também. A água tomou conta. A ligação entre a Amélia Rosa e o Santo Eduardo é uma lagoa. Hoje de manhã, com essa chuvinha de nada de manhã, eu fui para a academia, tive que dar a volta, porque não dá para passar por ali. Então, o que é aquilo lá? Drenagem. Não tem drenagem. O meu primeiro emprego foi na Sumove. Uhum. E eu trabalhava junto com esse pessoal, o pessoal que era um grupo até de Murici, que na época era o João Sampaio, que foi o prefeito que trouxe esse pessoal, durante todo o ano eles limpavam as galerias. Você não tinha grandes problemas como temos hoje. Então, os problemas que foram sendo acumulados, ultimamente, não tem ninguém na prefeitura, não há estrutura na prefeitura dedicada a isso. Não há funcionário, não há diretor. Não, os cargos existem, as pessoas estão nomeadas, os vereadores nomeando, todo mundo está nomeado lá. Mas você não tem funcionário para ir limpar as galerias. Você tem uma operação, uma força-tarefa. Tudo mentira, uma enganação. Tira foto, bota no Instagram e tal, dizer que está lá. Vê o mercado como é que fica. Fernandes Lima. Fernandes Lima. Porra, a principal ligação da cidade com o aeroporto e para o Recife, para o... Mas limpeza de galerias é algo elementar, né? Bom, se você não faz o elementar, por exemplo, se eu quero fazer esse absurdo do porto, eu teria que ter um projeto. Ele não tem projeto de nada. Já foi desafiado, apresenta o projeto. Não tem projeto. Como não tem do aço sulfúrico. Como você não tem nenhum projeto que trabalhe a questão da mobilidade urbana em Maceió. Não há Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento é um secretário que veio aí de Brasília, eu acho que era até assessor do JHC, lá na Câmara. E o que é que ele faz lá? Roda gigante, cadeira, toda essa espetacularização, o convênio, o contrato que firmaram com o escritório Índio da Costa, por quase 5 milhões de reais. Será que em Alagoas não há escritório de arquitetura? Será que não tem universidade aqui que formou arquiteto para fazer isso aí? O Barco dos Corais foi o segundo classificado no concurso mundial. O Marco dos Corais. Está aqui, na Ponta Verde. Todos alagoanos. O Vera Arruda, alagoano. Toda essa orla foi construída, foi projetada por alagoano. Na época, lá atrás, estou falando de 40 e tantos anos atrás, com o João Sampaio. Eram arquitetos alagoanos. Então, como é que você, em 50 anos, deixou de existir arquiteto em Alagoas? Não tem mais, tem que trazer o Índio da Costa. Não tem nada contra o Índio da Costa, é o grande escritório. Meu amigo, eu não preciso dar 5 milhões de reais para o Índio da Costa fazer um projeto de requalificação da praia. Basta ver, em 3 quilômetros de orla, que eles estão criando, montaram essas barreiras, são 56 milhões de reais. Se você dividir, qualquer cidadão dividir 56 por 3, dá 18 milhões. Mas nós não estamos aqui com uma sonda da Petrobras num pré-sal. Não está furando o pré-sal. Você não está construindo a ponte Rio-Niterói. Você não está construindo uma usina atômica. Está empilhando concreto na beira da praia. Do jeito que é aquele concreto, podia ser pedra rachão como tinha na Ponta Verde mesmo. Bota lá, chama na pedreira fulano de tal e joga pedra lá e pronto, como foi feito no cais.
Então, de onde vem isso, né? Essa máquina monstruosa de solapar dinheiro público, com os custos altíssimos. Como é que você explica que uma rua de 6, no máximo 7 metros, no Santa Lúcia, custa 5 milhões e 650 mil reais o quilômetro? E no Vilagem Campestre, a mesma rua, com o mesmo tamanho, o quilômetro custa 3 milhões. De onde é que você tirou esse parâmetro? Se 1 quilômetro de estrada no Brasil, está no site do Ministério dos Transportes, custa 1,5 milhão a 1,8 milhão. Quilômetro de estrada. Não estou falando de rua da periferia. Quilômetro de estrada. Que tem todo um trabalho para você fazer com base, com tudo. Então, a sociedade da Lagoa de Maceió está entorpecida. Está todo mundo entorpecido. Como você não tem uma oposição firme, então o cara está passando a boiada. A boiada está passando com o caixa da prefeitura. Você tem lá 1 bilhão e 700 milhões, mais uns 400 milhões de BRK, mais uma grana que o Rui Palmeira deixou ainda dos empréstimos, etc. Então vamos torrar, né? Professor Magela, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já foi chamado aqui para chamar e não podemos ultrapassar por conta da programação, infelizmente. Voltamos em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela. Professor Magela, falemos agora sobre a Braskem. Essa tragédia que demarcou a cidade, ao que parece, para todo sempre, né? O que dizer da mobilização popular e dos meios, né, que têm a tarefa de reconstruir, digamos assim, se for possível, essa parte da cidade? Olha, a Braskem é problema para a eternidade, né? Porque não há nenhum estudo concreto que garanta que nos próximos anos vai estabilizar o solo, etc. Tudo isso é uma hipótese. E a devastação na cidade, não há ainda um estudo concreto do alcance da tragédia. A quantidade de crimes praticados pela Braskem ainda não é somente o crime que vai ser quantificado pela Justiça, que o Ministério Público, não é isso. Quem é que sabe a extensão dos danos à saúde da população? Dos 60 mil moradores que foram... É um vácuo demográfico que está instalado. Aí você ali. tem a questão econômica, você pode até quantificar a empresa, etc. e tal. Mas esses danos de saúde, incluindo saúde mental, quantos depressivos tem? Quantos já morreram? O último número de um grupo que eu participo de pessoas vítimas da Braskem, 14 pessoas tinham se suicidado. Qual o custo disso, de 14 pessoas? Então, isso não bate na opinião pública, na própria empresa. Os ministérios públicos estão
passivo a essa coisa, eles foram dominados do ponto de vista da propaganda e desse acordo que foi firmado, que deixou a população sem defesa. Porque a argumentação de que essa questão poderia levar 20 anos ampliou o terror sobre a população. Mas o fato de um diretor da Braskem, na CPI, ter admitido que a Braskem é responsável, sim, pelo afundamento... É a primeira vez, né? Pois é. É a primeira vez, né? Isso é relevante, né? Agora, o custo da investigação. Agora é uma CPI dominada, né? Essa CPI está dominada. Essa CPI, o relatório dessa CPI, ele vai ser aprovado por quem? Você não tem mais 4 ou 5 senadores que passam ali. 2 ou 3 fazem um tipo de pergunta e some. Então, o relatório dessa CPI, eu não acredito que seja algo condizente com a tragédia. Com a realidade. Com a realidade, com a expectativa da população. Um exemplo concreto, o senador Rodrigo Cunha. O coordenador da Defesa Civil mentiu descaradamente na CPI. Ele enganou toda a população. Ele entregou um documento secreto, confidencial, ao Ministério Público, da tal Mina 18, que, acho que setembro, e esse documento vazou em dezembro. Então, na hora que você aparece o documento na mídia, eles marcaram até a hora que a mina ia sucumbir. Programado. Estava programado. Então, eles acabaram com o hospital sanatório. Imediatamente você tem que remover 80 pacientes do hospital. O hospital não voltou mais para o local e até hoje o hospital é um hospital ambulante. Né? Invadiu casas para tirar as pessoas com mandado judicial. Usou documentos rechaçados por um mundo de especialistas, o documento da empresa Diagonal. Foi contestado publicamente pelos professores, por um grupo de professores da universidade. E esse documento é usado pelo judiciário. Você não tem laudos, por exemplo, da Universidade Federal. Você tem documento da Diagonal, que é a empresa contratada pela Braskem. Em meio a tantas especulações sobre o futuro dessa área, inclusive de especulação imobiliária, o Senado aprovou recentemente a exigência de estudo de mobilidade urbana para as cidades, ou seja, é uma área que não vai poder ser alterada. Você sabe o que a Prefeitura fez com o estudo de mobilidade urbana? Nada, ela perdeu o prazo, dia 12. Maceió não tem plano de estudo, nem plano diretor, não tem nada. É por isso que Maceió é um vácuo. Mas isso é programado, não tem nada porque é incompetente, não. Isso é competência para destruir a cidade. É um projeto. Como destruir a cidade? Porque está sendo destruída, você não tem plano diretor, constrói em tudo que é canto, você não tem plano de mobilidade, você não tem nenhum tipo de ação da prefeitura junto às vítimas da Braskem. Ela vendeu por 1 bilhão e 700 milhões os bairros e todos os logradouros públicos. Então é um projeto. Isso não é uma coisa aleatória. O caos é programado. Tem um programa. O programa é esse. Mas qualquer que vá construir, o CREA tem que dar o aval, não é? Que CREA? Que CREA? O CREA está falando o quê? Pelo amor de Deus, o CREA fala em quem? O CREA fez uma audiência lá, na audiência pública, e escondeu, o CREA e o CONFEA esconderam a documentação. Não tem, está dominado, está igual o rap. Só tem aí as vítimas, os movimentos que se organizaram em torno das vítimas para a defesa. É um movimento de autodefesa. O movimento unificado de vítimas da Braskem, o movimento lá dos empreendedores, os outros movimentos que estão surgindo, que estão se insurgindo contra isso. Mas são pessoas muito fragilizadas, é a população, são as vítimas. Porque não tem um Estado. O Estado, eu digo o Estado com letra maiúscula. Os Ministérios Públicos não defendem
concretamente é a população. Quais são as sentenças da Justiça Federal, por exemplo? Tem a faixa de Gaza, né? O que é que falta na faixa de Gaza, lá nos flechais e nas quebradas? É bombardear, porque como aqui não tem o Netanyahu, você tem a Braskem. O nosso Netanyahu, o Netanyahu alagoano é a Braskem. Então você está lá bombardeando. Hoje mesmo eu vi nos vídeos lá, eles cercando, emparedando mais ainda os moradores dos flechais. Então é uma coisa desumana. E não é do ponto de vista econômico. Isso acontece. Do ponto de vista econômico, aquilo é um nada. O custo para tirar aquela população dali não significa absolutamente nada do ponto de vista econômico para a empresa. É que é uma coisa, parece-me que é uma ideia nazi-fascista. É montar um campo de concentração. Você montou um campo de concentração, que é o cara vai, volta, pronto. Ficar ilhado agora com a chuva. Não passa ninguém. Professor, diante de uma situação como essa, caótica, não é? O quadro é esse. Nesse contexto, como fica as eleições municipais este ano? Porque isso requer uma preocupação com os candidatos ao cargo. Esse seria o tema central da cidade, né? Mobilidade urbana, os crimes da Braskem. Esses seriam os temas centrais. Creches, por exemplo. Um bom debate, não é? Um debate de alto nível, para uma cidade de 1 milhão de habitantes, praticamente, a capital de um estado. Não há debate. O que há é um TikTok, para ver quem recebe mais like. Então, o JHC tem um opositor, que é o inverno. O opositor, mas o inverno tem um prazo para terminar. Ele termina antes das eleições. Então, e tem um grupo de resistentes das redes sociais da beira da lagoa. As vítimas que estão montando as suas redes sociais, muito mambembe. É quem tem resistido, é quem tem bradado nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, são os moradores, são as vítimas que estão morrendo afogadas e de leptospirose. Porque você não tem assistência da prefeitura. Nada, zero. Você não tem a prefeitura trabalhando na mobilidade urbana. A Fernandes Lima choveu 1 hora e meia. Você viu isso? Maceió ficou parada completamente. Maceió ficou parada. Então, e a prefeitura, não há nenhum tipo de ação, porque não tem planejamento. Agora, você vai dizer que eles não estão gastando esse dinheiro? Claro que eles vão gastar esses 2 bilhões. Já estão gastando. Gastando, isso não é investindo. Não tem planejamento para isso. Então, essa cidade é uma cidade que ela tende a se tornar uma grande a extensão dos bairros atingidos pela Braskem tende a se transformar a cidade, né? Porque em cada lugar você tem o esgoto, você tem a água jorrando, inundando, tudo. O trânsito choveu para o comércio, para a indústria, para tudo. As escolas não têm aula, porque quem é que vai andar? Por onde vai andar? Professor, essa questão do debate, ela se coloca como uma necessidade básica nesse momento, não é? Entre a sociedade e o poder público. A sociedade tem que tomar um Red Bull aí, um anabolizante, uma coisa qualquer, para sair da toca, né? Alguém fala de Câmara de Vereadores? Pelo amor de Deus. Então, ou você pressiona, ou a sociedade pressiona o poder público, ou não vai haver debate. Porque do jeito que vai, está muito cômodo. Está muito cômodo. A situação da prefeitura é muito cômoda, porque ela está apostando no esquecimento e pronto. Infelizmente, estamos a 1 minuto do encerramento do programa. Algumas questões que o senhor queira colocar? Quero. Primeiro, parabenizar a Assembleia Legislativa, porque aprovou o projeto de lei do deputado Ronaldo Medeiros, restituindo os mandatos dos deputados estaduais e 2 suplentes de deputados estaduais que foram cassados durante a ditadura. Então, esse é um fato relevante do ponto de vista da história, né? Quando se completa 60 anos do golpe militar,
a Assembleia restitui com dignidade o mandato dos deputados. Para mim, pouco importa o pensamento dos deputados. Não estou preocupado com se eram de direita, se eram de esquerda, de centro, isso não me interessa. Me interessa que eles eram deputados, eleitos pelo povo e eram representantes do povo. E foram arrancados, tiveram seu mandato arrancado. E os direitos políticos cassados por 10 anos. Isso não é pouca coisa. E não foram poucos deputados. Mais de uma dezena, deputados e suplentes. Então, esse ato de restituição dos mandatos parlamentares é um ato digno de uma nota histórica da Assembleia Legislativa de Alagoas. Já que é tão criticada, pelo menos nesse fato você tem que realçar o papel que o plenário, independe de quem concordou ou quem discordou, de ter aprovado um projeto de lei. E foram poucas assembleias no Brasil que aprovaram, que eu saiba, de Alagoas e a do Piauí, que eu saiba até o momento. Pode ter tido outra, mas eu só tive conhecimento dessas duas. Professor Magela, infelizmente chegamos ao fim e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação no Frente a Frente. Eu aqui agradeço. Seu espaço democrático. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.